Olá, caríssimos professores, sejam todos muito bem-vindos. Caríssimos estudantes, estamos aí para mais uma aula em Educação Física, claro, comigo, professora Irislene. E aí, caríssimos, vocês estão conseguindo compreender, fazer essa ponte de conhecimento aí entre as nossas aulas e entre as práticas sugeridas? Momento interativo, momento exercite-se mais, como é que está sendo essa vivência aí com vocês? Conta para mim que eu quero saber como é que está funcionando, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente resolve aí, dá sugestões, na hora que precisar trocar o material, fiquem à vontade, mas realizem todas as práticas que são importantes para vocês, tá bom? E, além do mais, em todas as nossas aulas, todo o nosso diálogo aqui, né, todas as nossas reflexões, façam mapas mentais, né? Mapas conceituais, façam aqueles balõezinhos coloridos, façam uns esquemas, uns desenhos, para vocês fixarem aí esse conteúdo que a gente vem abordando aqui, tá bom? No mais, agradeço a cada um de vocês pela participação, pela interação, pelo envio das fotos, dos vídeos, tá? Dos registros que a gente sempre está recebendo aqui de vocês. Muitíssimo grata, em terceiro ano, a gente vai arrasar aí esse ano nas aulas, né? Sem mais delonga, bora dar uma olhada no que a gente tem hoje nessa aula? Olha só, estamos na aula de número 4. E nessa aula de número 4, o que a Prof. Iris trouxe aqui para vocês? Olha só, qualidade de vida, deixa eu pegar aqui o meu marcador, né? Isso, qualidade de vida, consumo e consumo no trabalho. Olha que legal. Então a gente precisa ter qualidade de vida nas nossas relações pessoais e profissionais, certo? A gente precisa saber fazer, até coloquei aqui, ó, ter um equilíbrio, né? Entre o nosso momento trabalho, entre o nosso momento pessoal. A gente precisa estar em equilíbrio, buscando aí a nossa qualidade de vida, os nossos momentos de saúde, correto? E aí, para essa nossa aula, queridos, a gente vai trabalhar o quê? Qualidade de vida, consumo, né? E trabalho. A gente vai entender o que significa cada um desses. Ter a compreensão de qualidade de vida no contexto digital. Desde a primeira aula, a gente já vem conversando a respeito aí da era digital, né? Então, a gente está sempre se atualizando. Conexão entre qualidade de vida, consumo e trabalho. O que tem aí que se interligam essas três expressões? Também vou conversar aqui com vocês a respeito de consumo responsável, consumo consciente na cultura digital, né? A gente precisa consumir de forma sustentável, de forma responsável, não é isso? Também falarei com vocês a respeito de uso do tempo livre para desenvolvimento de práticas corporais. E para finalizar, faremos aqui, queridos, uma reflexão crítica sobre a tecnologia e as práticas corporais, certo? Muito bem. Olha só, terceirão. Então a gente começa conversando aqui falando sobre qualidade de vida, exatamente. Como é que tá aí? Você tem qualidade de vida? Responde aí para mim, sim ou não? Ah, prof, a gente tenta, né? A gente busca, a gente trabalha bastante, busca fazer exercício, busca ter boas noites de sono, busca estar tendo boas relações sociais. Então, eu estou buscando essa famosa qualidade de vida. Mas a gente precisa entender, então, o que vem a ser essa qualidade de vida, né? Olha só, então, qualidade de vida, o que vem a ser? Segundo aí a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela vai definir aí como qualidade de vida uma percepção, né, individual. Então, eu posso entender qualidade de vida de uma forma, você pode entender de outra? Sim, pode acontecer, mas em alguns pontos vão ali se conectar as informações que a gente tem sobre a nossa posição na vida, né? Também no contexto aí da nossa cultura, dos sistemas de valores, também nos quais aí a gente vive, ok? A relação entre os objetivos, quais são as expectativas que eu tenho para o meu futuro, ok? Quais são também as preocupações. Então, sou uma pessoa muito preocupada?
Sim, não, talvez os meus pais, talvez os meus tios, os meus parentes, né, têm uma preocupação maior, né, em manter a casa e aí acaba não tendo um cuidado a mais, um cuidado especial a mais com a saúde. Então, tudo isso também é como a gente enxerga com relação a tudo isso. Essa definição, caríssimos, ela é essencial, tá, para a gente entender aí que vai além da nossa saúde física. Vai também contar a nossa saúde emocional, a nossa saúde também social, porque relações que são conflituosas, relações aí que nos levam para caminhos errados, também podem levar também a não termos aí uma qualidade de vida. Então essas relações sociais, essas questões psicológicas podem ou não agregar aí na nossa qualidade de vida, certo? Já anota aí no seu caderninho. O que mais que a gente pode ver então, caríssimos? A qualidade de vida aí como um conceito amplo. E o que ela vai então envolver, né? Ela vai envolver, eu já falei para vocês, sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre o bem-estar social, sobre o equilíbrio aí no meu trabalho, né? Sobre um equilíbrio também nos momentos de lazer, porque a gente não vive também só de trabalhar, nem só de estudar. A gente precisa ter momentos para a gente extravasar, para a gente se divertir, para a gente sair, né, fazer um esporte, participar de uma recreação, ir para uma dança, jogar uma bola, enfim. Que momento de lazer que hoje você, né, sua família tem aí vivenciado, né? Tudo isso vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, né? E como você enxerga a sua vida, ok? Perfeito. E aí existem aí indicadores, né? Indicadores dessa vida, que é a saúde, que é o acesso à educação, que é o lazer e também a segurança. Professora Iris, vai entrar segurança? Por que entra segurança? Então tá, vamos observar um cenário, né? No curso de arquitetura, o qual eu faço, a gente sempre observa a questão de moradias, né? De como que está o local onde eu moro. Se esse local onde eu moro é um local bem iluminado, se é um local seguro, mas quando eu falo seguro não significa que tem que ficar a polícia andando, circulando pelo bairro. E sim que demonstre segurança, em que as pessoas que moram ali, elas se sintam seguras para andar à noite, por exemplo, né? Uma boa iluminação, espaços abertos, espaços amplos, espaços que não deixe ninguém se esconder, né? Ali e causar um certo pânico ou alguma situação conflituosa. Então isso também faz parte aí da segurança, tá bom? E isso também vai somar aí para uma qualidade de vida. Então uma família que tem, por exemplo, aí quatro pessoas, né? 2 filhos. E que tem uma escola próxima, que tem um parque próximo, que tem uma rede de supermercado próximo, que tem farmácia, que tem espaços de lazer, que tem vários momentos para vivenciar na proximidade da sua casa, ela tem aí segurança para vivenciar esse espaço. Quando não, acaba ficando enclausurada, né, dentro da sua casa. Ah, eu não confio, né, porque tem muito bandido. Não, porque não me causa uma certa aflição sair. Então, todo esse contexto também deve ser levado em conta, que é o contexto aí da segurança, tá bom? Então, você já começa a observar todo esse cenário. O que mais que a gente pode entender? Já pegando uma segunda expressão, a gente falou de qualidade de vida, agora a gente fala de consumo. E o que então vem a ser esse consumo, Prof. Iris? Olha só, o consumo, quando ele é desenfreado, sabe? Quando você está muito consumista, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo outro. Ah, não, eu vou na loja porque eu quero esse último tênis aqui, eu quero esse celular de última geração, né? Aquela coisa da ansiedade por querer sempre o último, não pela funcionalidade, mas para poder ostentar algo, né? Essa forma de impulsionar essa cultura aí digital, por exemplo. Isso pode causar o quê, caríssimos? Pode nos causar um estresse desnecessário. Pode trazer o quê? Uma insatisfação também, né? E tudo isso prejudica a minha saúde,
prejudica a minha saúde mental, a minha saúde física, né? A questão do ter, do ter, do ter, do ter, do ter. A gente tem que buscar mais ser do que ter. E aí a questão de amadurecimento, né, gente? E aí a gente começa a olhar também que, em contrapartida, isso tudo pode melhorar se eu tiver consciência aí, né, desse consumo, e esse consumo não ser desenfreado, não ser por impulso, né, mas sim por uma necessidade que vai ser ali atendida, né, naquele momento, mas também trazendo uma utilidade para esse algo que eu vou comprar, esse algo que eu vou poder usufruir, que eu vou poder consumir, né, na busca aí desse equilíbrio. Então, não basta só olhar uma vitrine e falar assim, vou comprar aquilo ali, vou levar aquilo ali, né? E não medir esforços para isso. Claro que a gente precisa sempre estar conquistando algo, buscando algo, certo? Mas a gente também tem que ter aí uma parcimônia, né? Uma moderação com tudo que a gente vai consumir. Afinal de contas, principalmente na questão da tecnologia, a gente acaba acumulando aí muitos objetos, né? E acaba não tendo aí... depois de um certo tempo, acaba virando lixo, né? Lixo tecnológico. Mas aí tem diversos tipos, né, de produção de lixo, né, que a gente faz quando a gente não tem consciência desse consumo, dessas compras, dessa aquisição, né? Então a gente tem que saber pesar aí também isso. Exatamente. Vocês estão anotando, né? Perfeito. Outra expressão que a gente fala no começo da aula é sobre o trabalho. E o trabalho, né, é sempre falar que o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher, né, dignifica o ser humano. O trabalho, ele é fonte aí de renda. É através dele, né, do nosso suor, né, do nosso esforço, que a gente pode adquirir aí e realizar os nossos sonhos, né, adquirir alguns bens e realizar alguns sonhos, né, nossos sonhos. É através do trabalho que a gente vai se sentir realizado, né, através do trabalho aí que, quando a gente tem um equilíbrio nas nossas relações, a gente vai alcançar diversos objetivos, tá? E quando a gente observa aí que há um desequilíbrio, né, entre o trabalho e a nossa vida pessoal, isso pode também acarretar aí a doenças crônicas. Sabe aquelas doenças que eu falei para vocês já anterior? Hipertensão, né? Problemas cardíacos, diabetes? Pois é. Então, isso também pode levar aí, e somado isso a um desgaste mental, quando a gente não sabe dosar também. A gente precisa de momentos de relaxamento, momentos de equilíbrio, né? Colocar aí, dentro desse contexto do nosso trabalho diário, momentos para uma ginástica laboral, momentos para fazer um exercício físico sistematizado, né? Para a gente buscar a famosa qualidade de vida, né? Buscar o melhor de nós mesmos, ok? A educação física, no caso, as nossas aulas aí, elas ajudam a fazer você entender e se conscientizar, né, e prevenir aí futuros efeitos negativos aí que vêm, né, quando você não observa aí o seu dia a dia, quando você não tem aquele cuidado, aquela atenção especial aí com você mesmo. Ok. Agora a gente então vai compreender um pouco mais sobre essa qualidade de vida, sobre esse consumo, né? No contexto de qualidade de vida no contexto digital. Que pontos aí que a gente tem que estar observando? Os pontos esses, em especial, né? Que a gente tem que estar buscando os pontos positivos. Então, quando a gente observa assim essa expansão do mundo digital, né? A gente tem aí alguns impactos, né? Muita tecnologia, muita rapidez na informação. Isso é muito bom, né? Em contrapartida, né, a gente já observa alguns pontos negativos e alguns pontos positivos em relação à qualidade de vida, quando a gente não sabe dosar ela aí no nosso trabalho, no nosso consumo e nas nossas relações sociais, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Que impactos que eu tenho que observar que são positivos, né, com essa era digital? Olha só. Vou pedir aqui para o meu diretor abrir essa lista para você acompanhar de pertinho comigo. Quando a gente faz aí consome, né, tanta tecnologia, a gente pode ter o quê? Uma facilitação no nosso trabalho, né? Como, prof? Eu posso ter aí uma flexibilidade, né? Eu posso trabalhar de casa,
né? Eu posso ter um trabalho remoto, eu posso estudar de casa, né? Nossa realidade, não é isso? A gente pode ter maiores acesso a oportunidades. A gente tem também a questão do aprimoramento do consumo. Por quê? A gente tem acesso a informações, de novo, a gente tem facilidade nas compras. A gente também pode ter aí fortalecimento das relações sociais. Eu posso estar conversando aqui com vocês, vocês estão a quilômetros e quilômetros de distância de mim, porém a gente tem uma conexão. A gente se conhece de alguma forma, a gente interage de alguma forma. Então, pode acontecer essa conexão global. Aqui a gente está falando de uma realidade local, mas eu poderia estar conversando com vocês do outro lado do mundo, né? Poderia estar no Japão, poderia estar nos Estados Unidos, e a gente percebe que a tecnologia faz isso, né? Facilita essa conexão, esse acesso à informação. A gente também pode ter aí a utilização de comunidade de apoio, tanto nos estudos como em questão de saúde, enfim. Que impactos negativos que a gente tem também, né? Não vivemos só de pontos positivos. Quando a gente tem o uso excessivo de tecnologia, a gente pode ter aí o chamado estresse ou um burnout, né? Que advém do quê, Profires? De uma sobrecarga de informação. A gente vive sendo aí, como é que fala? Como a gente acessa muitas coisas ao mesmo tempo, muitas informações ao mesmo tempo, então é que a gente fica cansado, né? E a gente acaba elevando demais as nossas expectativas. A gente quer sempre o melhor, o que não está errado. Mas o quanto que isso está me sobrecarregando é que eu tenho que saber dosar. Eu também posso ser impulsionada a mudanças no meu consumo. E aí a gente volta de novo à questão do consumo impulsivo, da cultura de desgaste. Então eu vesto, por exemplo, compro uma roupa hoje, vesto ela hoje e amanhã, e daqui a pouco eu já não tenho mais utilidade dessa roupa. Eu compro um item tecnológico hoje e amanhã ele já está ultrapassado, né? Então eu tenho que ter essa consciência, essa observação. Outro ponto aqui também a ser observado em relação aos impactos negativos são as relações sociais que se tornam mais superficiais. Por que superficiais? Porque eu não consigo me socializar com você de uma forma direta, né? Isso pode me levar aí o quê? A um isolamento social. Eu ficar lá trancada no meu quarto, né? Interajo muito no virtual, mas pouco, né? No meu dia a dia. Pode ter aí também a questão do cyberbullying, os conflitos, né? Hoje em dia tem uma cultura muito grande aí de cancelar as pessoas, né? Então, existe todo um cenário diferenciado também causado por conta disso. E, de novo, a gente precisa buscar equilíbrio. Falando ainda sobre essas conexões, e agora a conexão entre qualidade de vida, entre o consumo e o trabalho, né? Buscando de novo aqui, ó, o equilíbrio, né? Entre o meu trabalho e entre a minha vida, entre os meus estudos e a minha vida pessoal, entre o meu consumo e a minha vida, certo? Então vamos entender mais um pouco sobre o que vem a ser então essa qualidade de vida. E ela está interligada também ao consumo, também ao trabalho. E aí as nossas aulas, a educação física, ela visa o quê? Fazer com que vocês tenham, né? Busquem o bem-estar. Então ela traz aí a promoção do bem-estar integral de cada indivíduo. Esses elementos vão formar uma rede de influências que vão moldar aí a sua maneira, né? A maneira como os indivíduos vivenciam a sua saúde, o seu bem-estar emocional e as suas interações sociais. A educação física, gente, ela faz com que vocês interajam, vocês dialoguem, vocês riam, vocês aprendam com o outro, né? Então é algo que trabalha muito a questão de interação social. E aí essa conexão entre qualidade de vida, consumo e trabalho, ela é muito complexa, certo? Por que ela é muito complexa? Porque ela vai envolver aí muitos elementos que vão se interrelacionar
de maneiras variadas e vão influenciar aí a experiência do indivíduo, de formas distintas, nesse estilo de vida que é muito moderno. E o que pode aí influenciar nesse estilo de vida atual? Principalmente o consumo, né? A busca pelo sucesso profissional, deixa eu só voltar aqui que eu apertei um pouco rápido, vai influenciar aí essa qualidade de vida. Eu estou consumindo mais ou estou vivendo mais? Estou buscando as relações interpessoais aí, né? Então, tanto o estilo de vida contemporâneo quanto a busca pelo sucesso profissional estão aí diretamente ligados aí ao nosso consumo, ok? Muito bem. Ainda falando sobre essa conexão entre a qualidade de vida e o consumo e também o trabalho, a gente tem aí a questão da cultura do ter. E eu falei para vocês agora há pouco que o importante não é ser, ou não é ter, e sim o ser, correto? Eu tenho um tênis de marca, eu tenho o melhor computador, eu tenho. Fica até chato, né, de conversar com uma pessoa que fala que eu tenho o tempo todo. Eu sou, eu busco, eu interajo, né, eu aprendo com o outro. É muito mais interessante do que eu tenho, né? Acaba afastando também as pessoas. O trabalho e o consumo como busca de sucesso profissional. E o consumo também pode afetar aí a qualidade de vida e o tempo para práticas corporais. Então a gente precisa de novo utilizar essa palavrinha que eu vou escrever aqui para vocês, que se chama o quê? Exatamente, equilíbrio, né? Equilíbrio. Isso, equilíbrio, prof. Precisamos ter equilíbrio nas nossas relações sociais. O trabalho como fator de qualidade de vida. A gente busca de novo aí esse equilíbrio, né? A importância desse equilíbrio, como para a gente buscar a nossa renda, certo? A gente precisa trabalhar, tá correto. A gente precisa estudar? Precisa, mas a gente precisa também cuidar da nossa saúde física, nossa saúde mental, das nossas relações humanas, certo? Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter aí um acúmulo de estresse, eu vou ter aí momentos muito isolados, eu posso ter aí, estar em situação de sedentarismo, né, comportamentos sedentários, e não, eu preciso de movimento, eu preciso agir, eu preciso sair, né, preciso vivenciar outras experiências. Muito bem. Ainda sobre essa relação entre o consumo e a qualidade de vida. Então, quando eu tenho um consumo consciente, e esse consumo, gente, que a Profira está falando aqui, não é só de comida, não é só de alimento, não. É o consumo de bens mesmo, materiais. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou consumir com mais qualidade. Como assim consumir com mais qualidade, prof? Então, vou dar um exemplo meu aqui. Antigamente, eu comprava muitos pares de sapato, né? Eu sempre gostei muito de diversos sapatos, alguns tênis, né? Algumas sandálias. E aí, como eu não saía muito, esses sapatos, né, essas sandálias, esses tênis, acabavam ficando lá parados por um tempo. Quando havia-se uma necessidade que eu ia usar, que eu ia pegar, o que acontecia? Aquele tênis, aquele sapato, estava ali descolando, né? Estava ali esfarelando, estava em algum tipo de se degradando, né? E aí o que acontece? Eu não tive a consciência, né? Isso antigamente, não tinha consciência, comprava muito, mas não tinha momentos para utilizar, né, esses itens e acabavam ficando perdidos, né? Então, quando você tem a consciência, você não compra muito, você compra com qualidade, um objeto, no meu caso aí, poderia ser um tênis, né? E eu vou utilizar aquele tênis para uma corrida, para uma caminhada, para eu ir para a faculdade, para eu ir trabalhar, né, de forma mais consciente, não pelo acúmulo do ter, e sim pelo ser. Então, isso passa, né, a questão da consciência aí. E aí a gente foca mais nas experiências, nas práticas saudáveis. E aí a gente evita esses acúmulos
e evita esse desgaste, né? Claro que você precisa de tempos em tempos, né? Cada ano aí, tá fazendo doação daquilo que você não utiliza mais, né? De itens, de roupas, de calçados, de objetos aí que não fazem mais parte aí do seu contexto, é importante, é interessante. Você pode também, antes disso, reutilizar de alguma outra forma, né? Uma roupa, vamos supor, uma calça. Ah, a calça eu gosto muito dela, mas não, já não me serve mais. Posso transformar ela numa blusa, posso transformar ela numa saia, posso fazer uma almofada, enfim. Eu saber utilizar de forma consciente é eu também pensar de forma sustentável, né? Eu vou evitar gastar dinheiro com aquilo que eu não vou usar por tanto tempo, né? Então, é saber fugir dessa questão do consumo aí desenfreado, ok? É pensar de forma responsável. E aí esse consumo responsável que eu até adiantei para vocês aí, ele está muito atrelado aí a essa consciência aí da cultura digital, né? Quando eu começo a pensar em obter alguns objetos, em obter alguns itens, o que eu observo? Nesse consumo responsável aí, eu tomo decisões aí que são importantes, né? Que vão impactar aí diretamente o meio ambiente, né? Não é só o copo descartável que vai demorar lá 200 anos, 300 anos, 400 anos para se desfazer, né? Aí no solo. Não é só isso. É aquilo que eu consumo, é uma roupa, é um calçado, é um objeto, é o que for. Dentro desse contexto da cultura digital aí, a tecnologia, o papel da tecnologia, ela vai aí se expandindo, se ampliando com relação ao consumo, né? Então a gente tem uma necessidade de um comportamento mais consciente, certo, caríssimos? Perfeito. E a gente vai sempre ser bombardeado por novas tecnologias, gente. Sempre, 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 né? O avanço aqui. E o que vai acontecer? A publicidade, a mídia, o marketing, ela faz isso. Ela vai te impulsionar a mostrar um produto, né? A sua utilidade, a sua beleza, né? A sua estética, para que faça você realmente tirar dinheiro do bolso e ir lá comprar. Então, ela vai influenciar aí nas tuas escolhas. Queira você sim, queira você não, certo? Mas aí quando a gente tem consciência, eu não sou fisgado aí nesse impulso do consumo, né? Não caio nessa pressão aí pelos padrões de beleza que sempre existiram, né? De produtos inovadores. Quando eu começo a ler ali os rótulos, começo a ler as bulas, começo a ler as indicações, as informações do produto, eu acabo comprando um produto que vai durar muito mais e que eu não precise ficar ali trocando com frequência. Quando a gente fala da era digital aí também, essa tecnologia ela vai fazer o quê? Ela vai ampliar aí esse consumo, essa necessidade desse comportamento aí consciente, né? Eu tenho de novo trabalhar a palavra consciência. Consciência nas minhas compras no T, ok? Vou abrir aqui esse slide para você acompanhar de pertinho. E aí tem alguns desafios, né? Alguns desafios ligados aí a essa consciência na era digital. Por quê, prof? Porque tudo que é impulsionado aí é para facilitar aí o meu consumo, né? Esse consumo ele é facilitado principalmente nos meios aí online, né? Então é impulsionando para que eu compre a qualquer custo, para que quando eu consuma eu não reflita, eu apenas tenha aquele objeto, né, aquela sensação de domínio, né, de poder, né, poder de compra. Então a gente tem que saber ter um equilíbrio nesses pontos aí. A gente vem falando desde a primeira aula sobre aplicativos, né, sobre apps. E esses aplicativos, eles ficam fazendo o quê, prof? Eles nos monitoram. Eles nos monitoram, nos mandam mensagem, né, falando que a gente precisa melhorar a performance nisso, a performance naquilo outro, e tal produto vai me ajudar nessa performance, vai me ajudar a alcançar determinado objetivo. São incutidas diversas informações, né, nessas redes sociais, né, para que eu tenha, né? Só que eu tenho que buscar o quê, Profires?
meios mais sustentáveis, ok? Muito bem. Como que eu posso usar esses meios mais sustentáveis? Principalmente quando eu faço uso aí do tempo livre para desenvolver minhas práticas corporais. Ah, prof, então eu vou correr, eu vou pular, eu vou pedalar, eu vou brincar e eu não vou precisar de uma roupa nova, de um calçado novo? Vai sim. Mas aí eu tenho que focar mais na sensação, no momento da prática, do que propriamente naquilo do ter, né? Do melhor tênis, do melhor calçado, da melhor roupa. Isso aí vem com o tempo, né? Você fazendo essas boas escolhas. O que eu vou frisar aí? Eu vou frisar a importância do tempo livre para quê? Para relaxar o meu corpo, para ter manutenção aí do meu corpo, né? Ter um equilíbrio físico, um equilíbrio mental, para que eu possa desenvolver as minhas outras relações sociais de forma saudável. Eu vou aproveitar o meu tempo livre aí em família, em amigos, para desenvolver diversas práticas, como o esporte, né? Como as caminhadas, as danças, as atividades recreativas, as brincadeiras, né? Então, a educação física, esse símbolo aqui é o símbolo da educação física, tá? O discóbolo. A educação física vem para te incentivar a isso, a esses momentos de qualidade, certo? E aí, a gente pode, através da educação física, promover aí bem-estar, né? Promover saúde. E a gente vai buscar aí atividades físicas no meu dia a dia que explorem essas práticas, né? Que essas práticas sejam acessíveis, sejam agradáveis, ok? Muito bem. Por que é bom a gente inserir aí o exercício físico, prof? Por esses motivos aqui, olha. Vai reduzir aí o estresse, vai melhorar o meu humor, vai aumentar a minha disposição, vai promover socialização, que a gente vem conversando desde o início, né, as interações sociais, vai melhorar minhas habilidades motoras e cognitivas, tá? Exatamente. Isso também é ser sustentável, né, gente? É se sustentar no bem-estar. Outro ponto interessante nessa aula aqui é sobre uma reflexão crítica sobre a tecnologia e sobre as práticas corporais que a gente vem falando desde a primeira aula. E aí, caríssimos, o que a gente tem observado aqui? Que a tecnologia como aliada, a gente tem que buscar ela, utilizá-la como aliada, né? Caso contrário, ela vai ser nossa inimiga. Por quê? Quando eu utilizo a tecnologia de forma consciente, ela vai me facilitar aí as minhas práticas corporais. Então, eu posso utilizar um aplicativo, um tutorial para me ajudar a desenvolver minha prática. Quando eu utilizo ela em excesso, né, muito tempo sentado, que a gente falou desde a primeira aula, muito tempo deitado, muito tempo aí em repouso, isso pode me levar aí a comportamentos sedentários, a um estilo de vida sedentário, certo? Quando eu fico muito tempo, por exemplo, aí em práticas como jogos, né, a utilização das redes sociais, quando eu fico em muita imobilização. Então, você vai escolher aí qual momento que você vai preferir, certo? O que é realmente aliado a você ou o que é inimigo a você. Então, de novo, a gente tem que buscar aí equilíbrio, tá? Equilíbrio nesse nosso tempo, utilizar com sabedoria. A gente tem algumas ferramentas digitais, que a gente já conversou bem no início das aulas, que são tecnologias vestíveis, como relógios, dispositivos, que vão aí nos ajudar a monitorar as nossas atividades físicas, que vão também aí motivar, né? Vão incentivar aí para que a gente se exercite mais, ok? Muito bem. Qual é o grande desafio, então? É diminuir aí esse tempo ocioso, esse tempo de imobilização, tá? Porque quando a gente não faz isso, a gente acaba diminuindo o tempo de interação presencial. No mundo muito tecnológico, a gente precisa de mais interações, mais humanidade, mais proximidade com o outro, certo? Quando eu tenho o excesso dessa tecnologia, o uso excessivo desses dispositivos eletrônicos vão trazer impactos na minha postura, na minha mobilidade e também no meu sono.
Então, observe aí como é que está. Como que você está se sentando na sua cadeira, como que você está dormindo, né? Como que está ficando a sua postura aí no dia a dia, né? Tudo isso também vai influenciar. Então, é importante a gente observar um estilo de vida mais equilibrado, que integre aí as minhas práticas corporais, que observe aí o meu consumo de forma mais consciente, né? E também um uso responsável dessa tecnologia no meu dia a dia. E aí agora, a gente vai assistir juntos a uma externa chamada Atividade Física nas Fases da Vida. Acompanha aí comigo, gente. Curso natural da vida, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Porém, para termos uma vida saudável e com longevidade, são necessários alguns cuidados como alimentação e atividade física. Mas você sabe a importância da atividade física em todas as fases da vida como um direito de todos? A prática da atividade física por crianças e adolescentes contribui de forma marcante para o seu desenvolvimento. Com a emersão da Constituição Federal de 1988, a prática de exercícios físicos e esportes passou a compor um direito social garantido a todos os cidadãos, sobretudo a esse tipo de público. Alguns especialistas acreditam que a infância começa do nascimento até os 10 anos de idade, a adolescência dos 11 anos aos 19. A juventude, pegando um pouco da fase adulta, dos 20 aos 29 anos de idade. A fase adulta começa aos 21 e vai até aos 59 anos de idade. A terceira idade começa a partir dos 60 anos. Uma infância ativa não é garantia de saúde na vida adulta, mas que a prática de atividade física deve ser constante na vida de uma pessoa, e isso procede, uma vez que o sedentarismo é o fator de risco para a saúde física e mental. Então, estimule seu filho a brincar ao ar livre, praticar alguma atividade física, de preferência algo que ele sinta prazer. E quanto antes o ser humano iniciar uma atividade física, melhor. Além dos benefícios físicos, ele aprende a lidar com as diferenças, aprende a conviver com o outro, independentemente da orientação sexual, da cor, raça ou etnia. Os benefícios da atividade física no decorrer das fases da vida é importante para o crescimento, desenvolvimento, condicionamento físico, estética, manutenção da saúde, qualidade de vida e prevenção de doenças. A atividade física é benéfica em todas as idades e para todos, independente da condição física. Gestantes, por exemplo, podem e devem se exercitar. Pessoas com doenças crônicas, idosos, claro que se for preciso, ser supervisionado por um profissional da área. E também as pessoas com deficiência. A prova disso são os paratletas. Viu só? Os benefícios da atividade física são inúmeros. Não importa a idade, raça, condição física. O que importa é se movimentar e deixar fluir o que há de melhor em você. Fique com mais explicações em sala de aula. Percebam, caríssimos estudantes, que o exercício físico, as atividades físicas vão ser sempre incentivadas a vocês em qualquer fase da nossa vida, né? Até para dar o suporte aí necessário de forma consciente, né? Para levar essa qualidade de vida que a gente vem mencionando na aula inteira. E agora chegou o nosso momento aí do exercite-se mais e mais, porque eu sei que vocês estão se movimentando. E agora a gente vai se movimentar um pouco mais, né? 5 minutinhos aí para vocês executarem uma prática. Qual é a sugestão de hoje, Profires? Hoje nós temos aqui como proposta o seguinte, uma consciência rítmica. E qual é a ideia dessa consciência rítmica, então, prof?
Vocês vão poder utilizar aí batuques corporais, como palmas, né, como batida de pés, como instrumentos tradicionais aí, claro, se tiver na sua sala de aula, como batuques aí no corpo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês, caríssimos estudantes, vão agora explorar ritmos locais, né, conhecidos aí por vocês, né? Muitos de vocês são ribeirinhos, muitos são quilombolas, muitos são indígenas, né? Moram em áreas rurais aí, são sitiantes. Enfim, nós temos uma gama diversa aí de situações. E na realidade local de vocês, tem alguns sons que dá para fazer aí com o corpo, né? Que dá para criar aí com estalar de dedos. E é nessa hora que eu quero que vocês agora executem. Vocês formem aí algumas rodas, né? E vocês criem uma sequência aí simples, tá? De movimentos corporais. E aí vocês vão trabalhar passos, vocês vão trabalhar giros, vocês vão trabalhar saltos leves, tá? E aí vocês vão alternar quem é que vai liderar aí esse ritmo, tá? Quem é que vai direcionar essas atividades. E aí vocês vão conduzir dentro desses 5 minutinhos. Nós temos, por exemplo, 5 estudantes. Um pode fazer uma sequência de movimentos com palmas, né? De som, né? E aí vocês vão observar e vão repetir junto com o colega. O outro pode fazer movimentos aí com os pés e criar um som, criar um ritmo. Isso se trata de consciência rítmica. A gente falou de consciência aí no consumo, né? Uma consciência corporal, agora é hora da consciência rítmica, ok? Daqui a pouco eu quero saber como que vocês executaram essa prática, ok? Vamos agora girar a nossa vinheta e fazer aí a revisão aí do que a gente conversou nessa aula de hoje, ok, caríssimos? Aguardo vocês!